E depois, com 5 anos, eu fui morar em Tubarão, né? Meu pai, minha mãe pediu transferência para Eletrosul de lá, meu pai daí trabalhou na termoelétrica lá. E foi a primeira oportunidade dele como engenheiro mesmo, né? Começando do zero. E daí eu morei até os 19 anos lá. Né? Nesse meio tempo, daí meu pai se mudou também para Itá, pro oeste lá, do lado perto de Concórdia, né? 50 quilômetros. Trabalhou naquela hidroelétrica lá. Fui obrigado não, mas eu fui junto com ele, né? E daí depois acabei morando em Palhoça também, um tempo em Camboriú, e voltei para cá com 22 anos, né? Eu entrei com 5 anos na primeira série, eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos em Tubarão, né? Bem novo. E, na verdade, todo o período escolar eu nunca estudei com alguém mais novo que eu na minha sala, né? Então eu sempre batalhei muito porque eu estava um ano na frente, né? Adiantado. Mas eu batalhava muito para poder ter o nível daquelas pessoas que estavam comigo ali, né? Até os 16 anos deu certo. Mas daí meus pais se separaram bem naquela época ali, aí a nossa vida virou assim, né? Nossa, uma loucura. E aí eu não sabia se ia pro lado dela, pro lado dele, né? A gente ficava filho único ainda. Dividido, né? E, assim, a nossa família ali, né? Teve um período bem ruim, assim, que a gente passou. Que daí tu não tem mais um lar, né? Uma casa, uma família, né? Um cachorro, tudo isso a gente se desfez, né? Meu pai de um lado e minha mãe do outro. E ali foi um período difícil para mim. Na verdade, teve um ano que eu tava em Tubarão, que eu fui para Itá com 15 anos para 16 anos. E aí voltei para Tubarão, né? Mas eles se separaram bem quando eu tinha 15 anos mesmo. Entendi. Né? Tubarão, aí. Tava morando em Tubarão. Tubarão. Aí a minha mãe morou um tempo em Camboriú, né? Ela passou num concurso público para psicóloga ali. E morou alguns anos ali, depois ela veio para Blumenau. Aí foi vindo aqui para a família dela, digamos assim. E o meu pai, ele seguiu carreira daí como gerente de uma empresa de pedágio lá em Porto Alegre, né? Morou também em Farroupilha, na região lá do Rio Grande do Sul. Eu sempre ia visitar ele. Cheguei a morar também em Porto Alegre quase um ano. Mas assim, é uma vida diferente. Aquele período ali realmente foi o período que eu me atrapalhei, assim. Eu perdi aquele de um ano adiantado e, na verdade, fui voltar à faculdade de Direito com 22 anos, né? Que eu inventei de fazer cinema e vídeo no meio do caminho ali. Olha só. Aí morei em Palhoça lá, né? Tava fazendo, fiz 2 anos e pouco curso. Uma acho que das primeiras ou segunda turma de cinema e vídeo ali na Unisul. Então tu gosta, tu tens uma queda por cinema, por audiovisual. Sim, eu acho legal isso mesmo. Isso daí eu aprendi muito com isso, né? Porque na época, quando nós éramos pequenos, nem tinha filme dublado, né? Eu alugava no locador, era legendado só, né? Então eu ia aprendendo inglês ali, ouvindo e música e tal. Sim. Achava muito interessante. Tinha um sonho de ser roteirista e tal. Era um sonho, né? A gente vai mudando, né? Quando jovem, quer ser jogador de futebol, astronauta, né? É que o sonho deu certo até o momento em que eu fui enxergar a realidade do mercado de trabalho. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso daqui? Daí eu procurei estágio ali em Floripa. Daí tinha estágios muito pontuais, assim, tipo, vai ter um festival de cinema de uma semana se tu quiser trabalhar de contra-regra ali, ajudando a carregar fio e tal. Eu pensei, tô ferrado, né? Daí eu pensei, não, eu vou voltar a fazer direito. Aí eu voltei aqui pro Blumenau, daí voltei pra faculdade aqui, e daí fui trabalhar na fazenda estadual, de estagiário. A fazenda era aquela ali na Rua 7, ali na 15 mesmo. Bem ali onde eu mencionei. E ali daí foi onde eu comecei a fazer política, como estagiário. Porque me botaram para trabalhar, assim, estagiário normalmente trabalhava entrando em contato com as empresas, né? Às vezes até dando um toquezinho assim para cobrar o ICMS em aberto, né? Aquela lembrada. E daí, no caso, eles me colocaram para trabalhar num programa chamado Fundo Social, uma lei de 2004. Municipal, uma lei? É estadual. Estadual. Foi o governador Luiz Henrique, né, falecido, que fez um baita programa, tá? Ele copiou essa ideia aí de outro estado, que eu não lembro agora, do Brasil. E a ideia era destacar uma parte do ICMS para esse fundo. E esse fundo atender os municípios com IDH menor, né? O Índice de Desenvolvimento Humano daquelas cidades, né? A proposta inicial era essa.
Então, as empresas, eu fui entrando em contato com uma por uma, né, das 160 maiores empresas dos 11 municípios aqui da região, para explicar como era a legislação e de que forma a empresa poderia fazer essa doação. Porque tinha até um descontinho se ela fizesse, entende? E daí, isso daí era a parte operacional que eu passava, né? Eu dizia, tem essa lei aqui e tal. O que eu percebia é que eu estava fazendo política, porque muitos empresários falavam para mim assim, olha, se for para apoiar o governador aí, eu tô dentro. Eu via que as empresas de Blumenau tinham bastante carinho assim pelo Luiz Henrique, né? E realmente começaram a aderir então todo mês a esse destaque para o fundo, e o fundo foi crescendo. Né? Criaram um programa de recuperação fiscal também paralelamente, que estava com 50% de desconto e tal, divisa, esses programas normais que tem, né? E daí esse fundo levantou aproximadamente 15 milhões, né? Isso daí... milhões só daqui ou do estado todo? Só daqui. Só daqui. Esses 11 municípios. Poxa. Daí o que acontece... na verdade isso daí foi só de Blumenau. Né? Porque muitas empresas pagam assim valores absurdos de ICMS por mês, né? Aqui na nossa região. Mas Blumenau, isso ali é Blumenau só. Poxa. E o que acontece é que esse valor iria para o fundo, iria para o destino lá com os municípios que mais precisariam, digamos assim. Mas houve ali vamos dizer que uma divergência, que os municípios acabaram entendendo que isso daí era inconstitucional fazer isso. Tirar o dinheiro daqui e destinar para outro município. Se eu não me engano, todos os municípios entraram com uma ação, né, e ganharam, e Blumenau daí ganhou e ficou com esse dinheiro. Certo. E foi com esse dinheiro que foi construída aqui, a Vila Germânica. Sério? Aqui também foi acho que 14 milhões aqui na Vila Germânica, foram 500 mil, se não me falha a memória, no Hospital Santo Antônio, teve dinheiro também na reforma do Teatro Carlos Gomes. Esse dinheiro foi do Fundo Social e fui eu que liguei uma por uma daquelas empresas. Cara, olha isso. E eu ganhava R$200 por mês. Trabalhava 4 horas. Meu, cara, olha só. Mas isso é política, foi aí que eu me aproximei da política, né? Porque daí eu criei uma relação com o gerente, né? O gerente da Fazenda, que era muito amigo do governador, né? Daí eles resolveram lançar inclusive daí paralelamente essa ideia foi tão legal que eles montaram outros fundos, o Fundo Turismo, o Fundo Esporte, e continuaram a arrecadação, e a revitalização aqui do Galegão também foi com esse dinheiro do Fundo Esporte ali também nessa época. Então um programa bem interessante. Eu sei que daí a Fazenda Estadual ali tinha essa proximidade com o PMDB, né, com o Luiz Henrique, e aí resolveram lançar um candidato a vereador ali, né, que foi o Álvaro Pinheiro. Ele era um dos gerentes ali, um gerente administrativo, digamos assim. Da Fazenda. Da Fazenda. E eu trabalhei lá 2 anos como estagiário, aí acabou o período, eles me terceirizaram através de uma empresa privada para eu continuar trabalhando no Fundo Social. Certo. Eu fiquei mais 2 anos trabalhando ali, e durante esse período fazendo a faculdade, né. E aí, quando eu estava ali, fiz a prova da OAB, passei na primeira fase, eu estava para fazer a segunda fase. O Álvaro me chamou para trabalhar nas eleições, para ajudar ele como candidato a vereador. Certo. Então, eu estava fazendo um estágio ali no escritório do Silvio Morestoni, ali do Ernesto. Que é, por coincidência, meio que tio da Joyce Morastoni, minha esposa. É? Ali na Vila Nova, ali na subidinha. Ali eu acho que é a casa dele. Ali na Rua São José, né? Na Rua São José, ali, sabe? Ali é o escritório. Não, ali é a casa dele. A casa dele é lá na subidinha, perto do Vitor Ering ali. Isso. Não, o Silvio é Ernesto um irmãozão nosso aí, muito querido, né? O Silvio. E trabalhei um período ali com ele, e daí... Logo aparecia o Álvaro lá com um monte de folder na mão, santinho, né? Eles me chamavam de Cezinha. Cezinha, vem cá, tu tem que me ajudar. Não, eu tô na campanha, não sei o que. Naquela época era 90 dias de campanha, né? E eu peguei bem na metade ali. E eu Gosto de chegar na metade, né? Metade do mandato, metade da campanha. Isso daí. Eu sei que eu fiquei naquela... Eu pensei, sigo aqui na carreira jurídica ou vou nessa empreitada aqui? Mas eu tinha uma proximidade tão grande com aquele grupo ali, que eu pensei, eu vou empreitar nem que seja só na campanha com eles, né? Vamos pra frente. E daí o Álvaro fez, primeira vez que ele foi candidato, ele fez 2.495 votos.
E ali eu aprendi tudo junto ali, naqueles 45 dias, marketing eleitoral, coordenar uma campanha política, né? E eu fazia tudo, vamos dizer assim. Hoje eu brinco com os meus assessores lá, o pessoal que tá com a gente, eu falo, olha, gurizada, quando eu assessorava um político, eu ia no mercado, comprava as coisinhas lá, um aperitivozinho, levava para casa, né, ou do local onde ia ocorrer o evento, botava um carvãozinho, fazia o fogo, levava meu violão, levava uma lista de presença, entregava o material um por um na mão, servia na mão um por um, tocava violão. Olha no outro dia eu ainda ligava agradecendo pela presença, entendeu? Então assim, tem isso daí. Tu tem que gostar de servir se tu tá na política. Exatamente. Né? Isso daí é uma arte. É como um garçom, né? É difícil um garçom ser bom se ele não gostar de servir. Exatamente. Pelo contrário, ele acaba detratando aquele local, né? Se ele é um cara que tá, digamos, de mal, né? Com aquela profissão ali, ele faz o contrário, né? Ele acaba fazendo mau serviço, atende mal, e aquilo vai gerar uma imagem negativa pro local, né? Pro comércio. Isso aí. Por isso que é importante que o político tenha essa vocação de servir as pessoas. Né? Claro, agora a legislação eleitoral mudou tudo. Hoje nem pode mais botar comida num evento político, né? Naquela época era tudo diferente. Sim. Mas eu digo assim, não pela questão, né, do que servir, mas sim tu gostar disso mesmo. Não tá ali fingindo que tá carinho, gostando. Né? Não é por obrigação, isso né? mesmo.